Olá, amados, a paz do Senhor Jesus, o amor de Maria, como que vocês estão? Sejam todos bem-vindos aqui no canal Juntos Somos Mais, uma alegria estar aqui com vocês e hoje, sem enrolação aí, quero falar para vocês de um assunto muito sério, sobre a aliança, ou melhor, sobre a quebra da aliança e alguma das suas consequências, né? Então, assim, muitas pessoas têm dúvidas e falam, Débora, como saber se realmente existe uma aliança entre mim e o meu esposo? Como saber, né, as consequências disso tudo? Realmente houve uma aliança? Realmente o meu casamento foi ali aliançado por Deus? Então, nesse áudio eu vou estar falando aí um pouquinho para vocês sobre essa questão de aliança, também tudo aquilo que a Bíblia nos fala a respeito disso. Então, a primeira coisa você saber é o seguinte: se você era livre, solteiro, desimpedido, nunca tinha tido uma aliança com ninguém, ou seja, nunca havia se casado com ninguém, e você foi lá e recebeu o sacramento, você se casou pela primeira vez, não foi obrigado, por exemplo, não, eu não queria me casar, mas a mãe da mulher me obrigou a casar, me ameaçou e eu fui obrigada a casar. Então, isso aí não houve liberdade naquela escolha. Então, esta aliança ela não é válida diante do Senhor. Porém, se houve a liberdade, se houve o consentimento, casou era porque quis, né? Era a primeira vez que estavam casando. Então, esta aliança houve sim, aconteceu sim diante do Senhor e o seu casamento ele está aliançado diante do Senhor. Ok, entenderam? Então, com base nisso daí, você vai entender o seguinte: quando o seu cônjuge ele escolhe sair de casa ou por algum motivo você mandou ele sair de casa, né? Ele sai ali de casa, ele quebra uma aliança, ele rompe com aquela aliança, ok? Mas isso não quer dizer que a aliança ela acabou. Isso quer dizer que ela está quebrada, porém a aliança continua existindo. Ela não se desfaz porque um dos cônjuges abandonou o casamento ou porque um dos cônjuges está em adultério. Não. A palavra nos garante que essa aliança ela permanece, né? Realmente assim, você pode imaginar a sua aliança, né, de casamento. Vamos supor que ela quebrou ali, né? Então, aquela aliança existe, ela está ali na sua mão, você está vendo ela? Sim, estou vendo, ela existe? Existe. Porém, ela está quebrada, mas ela não deixa de existir. Então, não tem como eu vir e colocar uma outra aliança em cima do meu dedo, né, com aquela aliança ali. Ela vai ficar fora do lugar. Por exemplo, ela vai ficar para cima ou ela vai ficar para baixo, ela vai ficar fora do lugar. Estão conseguindo me compreender? Tendo em vista que aquela aliança já está ali colocada no seu dedo, ela já está lá. Por mais que às vezes ela esteja quebrada, né? Mas a aliança ela existe. Então, quando o seu cônjuge, ele toma a decisão de sair de casa, começar um novo relacionamento, né? Ele pode até estar ali, né? Casado com aquela pessoa, mas a primeira aliança que você tinha, ela não deixou de existir, ela continua. Então, aquela nova aliança, ela não é válida, ela não existe, ela está no lugar errado, ela está ali colocada de forma equivocada em cima da aliança que vocês fizeram. Débora, mas como assim? Simples assim, dessa forma que eu estou te falando. Então, ó, para vocês verem. Quero falar sobre a aliança com vocês, sobre os gibeonitas. Quem já ouviu falar sobre os gibeonitas na Bíblia? Josué, né, que foi ali o substituto de Moisés, ele fez uma aliança com os gibeonitas. Os gibeonitas ouviram falar que Moisés já havia conquistado que Josué já havia conquistado muitos reinos, né? Já tinha vencido grandes batalhas e eles ficaram com medo, porque Deus tinha dado a ordem para que eles pudessem destruir todos aqueles povos que estivessem no caminho deles, para que eles pudessem alcançar a terra prometida, para que eles pudessem alcançar a graça de receber a promessa, a aliança que Deus tinha feito com eles, lá com aquele povo, quando tiraram eles do Egito, era que eles entrariam na terra prometida. Então, para que essa aliança, para que essa promessa fosse cumprida, Deus deu ordem que eles fizessem aquilo que tivesse que fazer, entende? Então, aquele povo, os gibeonitas, ouvindo falar de que eles eram um exército muito poderoso, de que Deus, o Deus deles era muito poderoso, eles ficaram com medo, se adiantaram, foram ao encontro de Josué e mentiram para eles, né? Mentiu, contou uma história que era um povo de muito longe, que estava vindo de muito longe e que eles queriam fazer uma aliança, uma proteção, e a história a maioria das pessoas já conhece. E ali Josué faz um acordo, faz uma aliança com aquele povo, de que não os mataria, né? De que os defenderia. E aí só que o que acontece? Josué escutou a história deles, Josué ouviu tudo o que eles tinham para falar
e não orou ao Senhor, não pediu direcionamento do Senhor, acabou fazendo uma aliança sem pedir a direção do Senhor. Então, quando ele descobre que ele foi enganado por aquele povo, ele se vê numa situação difícil, porque ele vê que aquele povo era um povo vizinho, era um povo que estava ali no caminho deles e que eles precisariam passar por eles para alcançar a terra prometida, para alcançar aquele lugar que Deus tinha prometido. Então, Josué se vê numa situação difícil, mas por quê? Consequência do engano, do erro daqueles homens? Não. Consequência da pressa, vamos dizer assim, por Josué não ter orado e pedido direção do Senhor. Quantas vezes nós culpamos as outras pessoas pela quebra da nossa aliança, né? Porque alguém nos enganou, porque o demônio enganou o nosso cônjuge, porque ele nos cegou. Nós tiramos a nossa responsabilidade e colocamos nas outras pessoas pela quebra da nossa aliança. E o Senhor nos mostra aqui que não, que o problema não foi naqueles homens que mentiram, nos gibeonitas, que enganaram Josué. O problema realmente começou quando Josué não parou para ouvir a voz de Deus, quando Josué quis fazer as coisas apressadamente e não orou ao Senhor pedindo direção. Então, muitas vezes na nossa vida, também acontece isso. Se nós tivéssemos parado antes, orado, Senhor, né, a respeito do casamento, a respeito da atitude que a gente deveria tomar ali quando a gente teve alguma dificuldade durante o casamento, né, como agir, nós muitas vezes não teríamos, né, sido causadores, né, não estaremos participando dessa quebra de aliança. Por isso é muito importante a gente orar, pedir direção do Senhor em tudo que a gente for fazer. Mas seguindo. Então, o que acontece? Quando Josué descobre que aquele povo estava ali no caminho, Josué se vê numa situação difícil, porque Deus jamais permitiria que eles quebrassem aquela aliança. Jamais. Mesmo tendo sido feita sobre o engano, porque era uma aliança. Então, Josué não tem como matar aquele povo, né? Aquele povo fica sob a proteção de Josué. Porém, Josué diz para eles, né, que não mataria, mas que a partir daquilo ali eles se tornariam escravos do povo de Deus, que eles carregariam água e rachariam a lenha para a construção do templo de Deus para aquele povo. Então, eles não foram mortos, eles não foram exterminados, mas ficou a consequência, né, daquela aliança mal feita, daquela aliança, né, enganosa. Então, nós precisamos entender que mesmo nesses casos, Deus não desfaz a aliança. Então, por que você está aí, às vezes, com tanto medo, né? Seu esposo que foi embora de casa, seu esposo que às vezes está com amante, você sente tanto medo. Por quê? Porque Deus está nos garantindo que Ele não desfaz a aliança. O caso dos gibeonitas é o caso mais claro que nós temos. Mesmo em meio ao engano, Deus não desfez a aliança. Então, a aliança que você fez com o seu esposo não é o fato dele casar, não é o fato dele estar no adultério, não é o fato da OM estar grávida que vai desfazer a aliança que vocês têm. Deus ordenou que aquele povo não fizesse aliança com aquele povo estranho. E eles teimaram e fizeram. Então, da mesma forma, Deus ordena para o seu cônjuge: não faça aliança com um povo estranho, não faça aliança com uma mulher estranha, né? Mas o seu cônjuge, ele não escuta a voz de Deus, ele não ouve a voz de Deus e por isso pensa que está firmando uma aliança com essa mulher estranha. Nós sabemos que essa aliança não está sendo firmada porque, conforme eu falei, já existe uma aliança antes, mas no entendimento dele, ele pensa que está formando essa aliança. Então, nós vemos que depois disso vai vir consequências terríveis para a vida deles e dos descendentes. Por quê? Porque aquele povo ali, os gibeonitas, toda a descendência dele tornaram-se escravos. E quantas vezes nós vemos, né, pessoas que estão numa segunda, numa terceira aliança, pessoas que, né, abandonam a sua aliança e acabam se casando novamente e traz consequências terríveis para a vida dos filhos, dos familiares, né, para a sua própria vida. Nós sabemos que a consequência do pecado, principalmente o pecado de adultério, é fracasso financeiro. Nós sabemos que muitas vezes, né? A falta de prosperidade, porque prosperidade não tem nada a ver com dinheiro. Então, essa é uma das consequências. Prosperidade é quando você tem tranquilidade, quando você tem alegria, quando você tem paz, você tem aquilo que é necessário na sua casa e você se sente em paz. É diferente de ter dinheiro. Então, quando você quebra essa aliança, você está decretando para a sua vida, muitas vezes, a falta de prosperidade, né? É o pecado que você traz aí para a sua casa, para os seus familiares. Então, nós precisamos entender que Deus não quebra aliança. Deus não quebra aliança, né?
Nós precisamos entender que a nossa casa, a nossa família, ela está alicerçada nessa aliança que Deus faz. Nós precisamos entender que os nossos antepassados, né, quando Deus fala lá em Juízes, aliás, né, Juízes no capítulo 2, versículo 1, ele fala assim, eu os tirei, né, da terra lá da escravidão e coloquei na terra que jurei a dar a vossos antepassados. Eu disse, jamais quebrarei a minha aliança com vocês. Lá em Juízes 2, 1, ou seja, Deus não quebra aliança. O próprio Deus lá em Juízes diz, eu jamais quebrarei a aliança. Mas o povo muitas vezes se afastou dessa aliança, o povo muitas vezes virou as costas para essa aliança e todas as vezes que isso aconteceu, houve guerra, houve fome, houve aprisionamento do povo. Deus deixou de cumprir? Não, mas teve essas consequências. Então você, não importa aquilo que o seu cônjuge esteja fazendo, você conhece o valor da sua aliança, você conhece o valor do propósito da aliança. Não vire também as costas, né, para a aliança que Deus tem com você. Não vire as costas para a aliança que você fez, porque quando você se casa, a aliança ela é formada entre você e Deus, o seu cônjuge e Deus. E aí já não são mais dois, são uma só carne, então vocês sendo um só formam uma aliança com o Senhor. Uma aliança com o Senhor. Então, se uma das partes hoje, neste momento, encontra-se distante, se esqueceu dessa aliança que firmou com o Senhor, seja você o responsável por manter essa aliança, seja você o responsável por lembrar o Senhor da sua aliança. A palavra de Deus diz assim, o Senhor lembra sempre da aliança, né? O Senhor se lembra sempre da aliança. Então, o Senhor sempre se lembra da aliança. Essa aliança que vocês fizeram, essa aliança que vocês formaram, que vocês foram diante dele e disseram sim de vocês com a liberdade que vocês tiveram, então Deus lembra sempre. Então você também não se esqueça e permaneça em oração, permaneça lutando, permaneça acreditando, porque Deus vai honrar. Deus ele tem o poder de consertar. Interessante que a gente lembra assim, né, no caso, por exemplo, de Abraão, né? Abraão, quando ele fala para aquele rei que Sara é sua irmã, né? Por quê? Porque ele tinha medo que aquele rei mandasse matar, porque naquela época eles consideravam o casamento tão sagrado, o casamento ali tão importante que um rei, ele poderia cometer um crime de assassinato, mas não um crime de adultério. Para você ver, porque se ele soubesse que Abraão era casado com Sara, ele provavelmente mandaria matar Abraão para tomar aquela mulher como esposa, mas não cometeria adultério. Não cometeria adultério. Mas hoje está tão banalizado que existem essas formas de adultério legalizados, né? Um adultério continuado, onde a pessoa ela pensa que pelo fato que saiu de casa, que assinou um divórcio, está morando com a outra pessoa, está tudo bem diante do Senhor. E não está. Adultério, ele continua sendo adultério continua sendo um pecado para a morte. A palavra de Deus não mudou, não muda e não vai mudar. Nós precisamos entender que então se o outro tomou essa decisão de estar no adultério, de estar longe da aliança que firmou, eu não vou fazer isso. Eu não vou participar desse erro. E aí eu vejo tantas pessoas que me chamam aqui no WhatsApp, que deixam nos comentários falando, Débora, mas o outro já não se importa mais, o outro não quer mais. Gente, não tem nada a ver com o outro. Busca de restauração de casamento não tem nada a ver com o outro, tem a ver comigo, eu e Deus. Sou eu e Deus. Eu não vou entrar num novo relacionamento por amor a Deus. Eu não vou quebrar a minha aliança por amor a Deus. Muitas pessoas já estão há tanto tempo no deserto que realmente já não sentem mais amor pelo seu cônjuge, realmente já não sente mais desejo pelo seu cônjuge. Mas o que faz com que essa pessoa permaneça na posição de espera, de lutar, é o amor que ela tem pelo Senhor. Não tem nada a ver entre você e o seu cônjuge. Isso é a ver o relacionamento que você tem com o Senhor. A palavra de Deus é que me garante que a minha aliança ela só vai acabar o dia que eu morrer. Porque daí eu vou viver uma aliança, um amor, uma comunhão plena com Jesus, que é o nosso esposo, que é o nosso marido celestial. Entende? Então não tem nada a ver com o cônjuge. Para de ficar reclamando, para de ficar murmurando e achando assim, mas o outro está lá tão feliz, mas o outro está prosperando. Para de olhar para aquilo que o outro está fazendo, o relacionamento é você e Deus. E eu tenho visto pessoas que têm perdido a fé, pessoas que têm perdido a esperança, pessoas que têm deixado de ir para as suas igrejas, pessoas que têm deixado de orar porque colocaram tantos olhos no cônjuge que agora já não consegue mais tirar.
E a nossa aliança ela é firmada com o Senhor. Esse áudio é para você entender que não tem nada a ver com o cônjuge, é você e Deus. É ali no secreto do seu quarto, é na intimidade do seu quarto que você renova a sua aliança com o Senhor, que você fortalece a sua aliança com o Senhor, que você diz, Senhor, pode me faltar tudo, mas se não me faltar a tua presença, não me falta nada. Senhor, eu posso ter perdido tudo, mas se eu não perder a minha fé em ti, não me falta nada. Eu me lembro agora de um testemunho de uma mãe que teve a experiência de ter o seu filho praticamente morto nos braços e chegar ali no hospital e o médico falar, só se você acredita em milagre, então você busque, porque é só por um milagre. E naquele momento aquela mãe não pedia para o filho dela ficar vivo. Naquele momento aquela mãe não orou para o Senhor fazer um milagre de deixar aquela criança viva. Aquela mulher ela pedia, Senhor, não permita que eu perca a minha fé. Senhor, não importa o que aconteça agora aqui neste momento, mas que o Senhor não me deixe perder a minha fé. Que o Senhor não me deixe, que o Senhor não me deixe perder o amor e a confiança que eu tenho em Ti. Então, às vezes, nesse momento do deserto que você vive, a sua oração precisa ser essa. Muito mais do que pedir, Senhor, restaura, Senhor, transforma, Deus, traz de volta o meu cônjuge. Você peça, Senhor, que eu não perca a minha fé. Senhor, não importa o que aconteça, que o Senhor me sustente, que o Senhor segure pela minha mão e não me deixe afastar dos teus caminhos. Porque, às vezes, tanta dor, tanta dificuldade, tanta tristeza que você já passou, você começa a perder a sua fé. Mas quando você vai para o secreto, para a intimidade do seu quarto, ali onde você renova a sua aliança, o Senhor vem falar ao seu coração, você abre os seus olhos, você sente a presença deste Deus vivo, porque você tem coragem de dizer, Senhor, eu estou afundando. Senhor, como Pedro, as águas balançam e eu estou afundando, me socorre. Me socorre na minha falta de fé, porque neste processo do deserto, o que a gente mais precisa é alicerçar a nossa fé em Jesus Cristo, em Deus, porque se você está passando pelo deserto, se o seu casamento está acabando e isso está fazendo você perder a sua fé, imagine se um dia você vier perder um filho, imagine se um dia você vier ter um câncer, imagine se um dia você vir perder a sua casa, o seu trabalho. E aí, como que vai ser? Porque a nossa aliança com Deus, Deus jamais quebra a aliança. Mas quando muitas vezes nós nos esquecemos, nós que esquecemos da nossa aliança, e aquele povo foi ali escravizado, aquele povo ali foi aprisionado, porque teve a consequência, porque eles se esqueceram da aliança, e se chega essa consequência para nós, e aí como que vai ser? Como que você vai permanecer? E aí, já pensou? Se você chega ao ponto de perder a sua fé, como que Deus vai resgatar? Como que Deus vai trazer de volta essa aliança? Como que Deus vai fazer para que você possa verdadeiramente voltar a acreditar? Deus, ele é Deus. Aí em Lucas fala, né, que para Deus nada é impossível. Deus vai dar um jeito, Deus vai armar uma circunstância para que você volte a crer. Mas por que nós vamos esperar chegar a este ponto? Agora, neste momento, vá para o seu quarto, vai para o secreto, dobre os seus joelhos no chão, feche os seus olhos e comece a falar com o Senhor. Senhor, que eu não perca a minha fé. Senhor, que eu não perca o desejo de estar na tua presença. Senhor, que eu não perca a alegria de estar ao teu encontro, de sentir o teu abraço, de ouvir a tua palavra, porque a fé ela vem pela palavra, pelo ouvir a palavra. E aí você tem ouvido tantas coisas, você ouve a amante, você ouve as pessoas que dizem que não vai dar certo, você ouve aquela pessoa que joga praga, você ouve o seu pai e sua mãe que diz que nunca, que jamais esse casamento será restaurado, e você não ouve a palavra, aonde diz aquilo que Deus uniu o homem não separa. Você não ouve a palavra lá onde diz, né, esposos, amai as vossas esposas como Cristo ama a igreja. Isso não é um conselho, isso é uma ordem. Esposos, amai as vossas esposas, é uma ordem. Você não ouve a palavra, você não deixa a palavra alimentar o seu coração, a palavra alimentar a sua mente, para que você tenha certeza da aliança que você tem com o Senhor. O Senhor ouve, lembra sempre da aliança. Por que você não está lendo esta palavra? Por que você não está alimentando a sua alma desta palavra? O Senhor lembra da aliança que eu fiz com Ele. O Senhor lembra da minha aliança com meu esposo, porque Ele foi testemunha da nossa aliança. Não importa o que o mundo fala, não importa o que a amante fala, o Senhor lembra da minha aliança, porque foste testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. A palavra nos diz, Deus foi a testemunha.
da aliança que você formou com seu esposo. E por que você tem se esquecido? Porque você não tem alimentado a sua fé com a palavra, porque você não tem alimentado o seu coração com a palavra. Então, neste momento, nesse domingo, aproveite o tempo, vá para o seu quarto, vá para o secreto, pega a sua Bíblia e começa a alimentar o seu coração, a sua mente desta palavra. O Senhor se lembra da aliança, o Senhor foi testemunha da aliança que você fez com a mulher da tua mocidade, e você tenha certeza que Deus não se esqueceu da sua aliança, Deus não quebrou a aliança que vocês firmaram juntos, que vocês fizeram, e é Deus que vai restituir, é Deus que vai fazer, mas você precisa crer, você precisa acreditar, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Você crê? Então deixe para mim aqui nos comentários se você em algum momento já se esqueceu dessa aliança, se em algum momento você se esqueceu de ouvir a palavra de Deus, de se alimentar desta palavra. Deixa aqui para mim nos comentários, é muito, muito importante, tá bom? Não se esqueça, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Você crê? Então é para o seu bem. Não importa aquilo que você tem vivido, não importa aquilo que você tem enfrentado, é para o seu bem. Deus abençoe a sua vida, deixe para mim aqui nos comentários, é muito importante, ajuda o canal a crescer, compartilhe, deixe o seu like e vamos aí evangelizar, ajudar a salvar outras almas, tá bom? Deus abençoe.